Capítulo 38. Na manhã de sábado, Elizabeth e o Sr. Collins encontraram-se para o café da manhã poucos minutos antes dos outros aparecerem, e ele aproveitou a oportunidade para lhe acrescentar as cordiais despedidas que considerava absolutamente indispensáveis. "Não sei, Srta. Elizabeth", disse ele, "se a Sra. Collins já lhe expressou gratidão pela sua gentileza em ter ficado conosco, mas tenho a certeza de que a senhorita não deixará a casa sem que ela lhe agradeça. O privilégio de sua companhia foi muito apreciado, asseguro-lhe. Sabemos quão pouco atrativos há em nossa humilde morada, nossa maneira simples de viver, nossos pequenos quartos e poucos criados, além da pouca vida social que temos. Deve tornar Hunsford extremamente tediosa para uma jovem como a senhorita, mas espero que acredite que somos gratos por sua condescendência e que fizemos tudo o que estava em nosso poder para evitar que passasse seu tempo de forma desagradável." Elizabeth foi enfática em seus agradecimentos e afirmou ter sido feliz ali. Passara 6 semanas com a maior satisfação, e o prazer de estar com Charlotte, somado às gentilezas que recebera, fazia com que ela se sentisse grata. O Sr. Collins ficou lisonjeado e, com uma solenidade mais sorridente, retrucou: "É um grande prazer para mim ouvi-la dizer que não passou seu tempo de maneira desagradável. Fizemos sem dúvida o melhor que pudemos, e ainda mais afortunados por poder apresentá-la a pessoas de mais alta sociedade e, em virtude das nossas relações com Rosings, ter meios de variar com frequência nosso humilde cenário doméstico. Acredito podermos nos parabenizar por sua visita a Hunsford não ter sido totalmente maçante. Nossa posição perante a família de Lady Catherine representa, na verdade, extraordinárias vantagens e bênçãos que poucos podem alardear. A senhorita viu o tipo de relações que temos, viu com que frequência somos convidados. Devo, na verdade, reconhecer que, com todas as desvantagens desta humilde casa paroquial, não creio que quem quer que nela habite seja digno de compaixão quando compartilha da nossa intimidade em Rosings." Palavras eram insuficientes para a grandeza de seus sentimentos, e ele foi obrigado a andar pela sala enquanto Elizabeth tentava combinar cortesia e verdade em algumas frases curtas. "Minha cara prima, poderá levar a Hertfordshire um relato muito favorável. Lisonjeia-me ao menos saber que poderá fazê-lo. Das grandes atenções de Lady Catherine para com a Sra. Collins, a senhorita foi testemunha diária e, de modo geral, acredito que não pareça que sua amiga tenha traído um desventurado. Mas, sobre este ponto, será melhor silenciar. Permita-me apenas assegurar-lhe, minha cara senhorita Elizabeth, que posso de todo o coração desejar-lhe igual felicidade no casamento. Minha cara Charlotte e eu temos uma só opinião e uma única maneira de pensar. Há entre nós, sob todos os aspectos, uma extraordinária semelhança de caráter e ideias, e parecemos ter sido feitos um para o outro." Elizabeth não encontrou problemas para dizer que isso, quando acontecia, era uma grande felicidade, e com a mesma sinceridade acrescentou que acreditava firmemente e se alegrava com sua paz doméstica. Não lamentou, entretanto, ter seu diálogo interrompido pela senhora que a proporcionava. Pobre Charlotte! Era melancólico deixá-la naquela companhia, mas ela a escolhera de olhos abertos, e mesmo lamentando claramente a partida de suas hóspedes, não parecia pedir sua compaixão. Seu lar e os cuidados domésticos, a paróquia, sua criação de aves e todos os alfazeres deles decorrentes ainda não havia perdido o encanto. Chegou afinal a diligência, os baús foram amarrados, os pacotes arrumados, e veio o aviso de que tudo estava pronto. Depois de uma afetuosa despedida entre as amigas, Elizabeth foi levada à carruagem pelo Sr. Collins
e enquanto descia o jardim, ele a incumbia de apresentar seus melhores respeitos a toda a família, sem esquecer seus agradecimentos pela gentileza que recebera em Logbor no inverno e seus cumprimentos ao Sr. e à Sra. Gardiner, mesmo não os conhecendo. Ajudou-a então a subir. Maria entrou depois e a porta estava a ponto de ser fechada quando ele de repente lembrou a ambas, com alguma consternação, que se haviam esquecido de deixar qualquer mensagem para as senhoras de Rosings. Mas, acrescentou, sem dúvida desejarão ter seus humildes respeitos transmitido a ambas, com seu cordial agradecimento pela gentileza com que foram tratadas enquanto aqui estiveram. Elizabeth não fez objeção. A porta pôde então ser fechada e o veículo partiu. Valha-me Deus! Exclamou Maria após alguns minutos de silêncio. Parece que chegamos a 1 ou 2 dias e, no entanto, quanta coisa aconteceu. Muitas, sem dúvida, disse sua companheira com um suspiro. Jantamos 9 vezes em Rose e 2 vezes fomos tomar chá. Quanta coisa terei para contar! Elizabeth acrescentou para si mesma: e quanto terei eu a ocultar? A viagem transcorreu com muita conversa e sem incidentes. 4 horas depois de terem deixado Hunsford, chegaram à casa do Sr. Gardiner, onde deveriam permanecer alguns dias. Jenny parecia bem e Elizabeth teve poucas oportunidades de observar seu estado de espírito em meio aos diversos compromissos que a gentileza de sua tia lhes reservava. Mas Jenny deveria ir para casa com ela e, em Logbor, haveria tempo bastante para observações. Não foi sem algum esforço, entretanto, que conseguiu esperar chegarem a Logbor para contar à irmã a proposta do Sr. Darcy. Saber que tinha o poder de revelar algo que deixaria Jenny tão absurdamente perplexa e, ao mesmo tempo, alimentaria por demais o que ainda lhe restava de vaidade, era uma tentação tão grande de desabafo que nada poderia ter refreado, senão o estado de indecisão em que permanecia quando até onde deveria contar e o medo de que, uma vez abordado o assunto, fosse levada a repetir algo a respeito de Bingley, capaz de magoar ainda mais sua irmã. Capítulo 39. Era a 2ª semana de maio quando as 3 jovens partiram juntas para Hertfordshire. E à medida que se aproximavam da estalagem na qual a carruagem do Sr. Bennet iria a seu encontro, logo avistaram, como prova da pontualidade do cocheiro, Kitty e Lydia, observando-as de uma janela da sala de refeições no 2º andar. As meninas lá estavam há mais de 1 hora, alegremente entretidas em visitar a chapelaria da loja em frente e observar o sentinela de plantão e preparar o molho para uma salada de alface e pepino. Depois de dar as boas-vindas às irmãs, as 2 exibiram triunfantes uma mesa posta com todos os tipos de frios, em geral existentes na despensa das estalagens, exclamando: "Não está bonito? Não é uma agradável surpresa?" "E pretendemos convidar todas vocês", acrescentou Lydia, "mas vocês precisam nos emprestar dinheiro, pois acabamos de gastar o nosso na loja ali no outro lado." E mostrando as compras: "Vejam só, comprei este chapéu. Não acho que seja bonito, mas achei que tanto fazia comprar como não comprar. Vou desmanchá-lo assim que chegar em casa e ver se consigo deixá-lo melhor." Quando as irmãs declararam que era feio, ela continuou com total indiferença: "Ah, mas havia 2 ou 3, muito mais feio na loja, e quando eu tiver comprado um pedaço de cetim numa cor mais bonita, para enfeitá-lo, acho que vai ficar bem tolerável. Além disso, não vai ter muita importância o que eu usar no verão, depois que a guarnição de Hertfordshire sair de Meryton, e eles vão embora daqui a 15 dias. "É mesmo?" exclamou Elizabeth com a maior satisfação.
Vão acampar perto de Brighton e quero que papai nos leve todas para lá no verão. Seria um arranjo delicioso e acredito que não custaria nada. Mamãe também adoraria ir. Se não, pense só no verão horroroso que teremos. Pensou Elizabeth, este seria mesmo um delicioso arranjo e acabaria de nos destruir, santo Deus. Brighton em um acampamento cheio de soldados. Para nós que já ficamos transtornadas com um pobre regimento de milícia e com bailes mensais de Brighton. Agora tenho algumas novidades para contar, disse Lydia assim que se sentaram à mesa. O que estão pensando? São excelentes notícias, notícias fundamentais e sobre uma determinada pessoa de quem todas gostamos. Jane e Elizabeth se entreolharam e o garçom foi dispensado. Lydia riu e disse: Ai, vocês com essas formalidades e descrição. Vocês acham que o garçom deve ouvir? Como se ele se importasse. Garanto que ele ouve muitas coisas bem piores do que vou contar. Mas ele era feio, fico contente que tenha saído. Eu nunca tinha visto um queixo tão grande na minha vida. Bem, vamos à minha novidade. É sobre o querido Wickham. Bom demais para o garçom, não é? Não há perigo de Wickham se casar com Mary King. O caminho está livre. Ela foi para a casa do tio em Liverpool. Foi para lá ficar. Wickham está a salvo. E Mary King está salva, acrescentou Elizabeth. Salva de uma união insensata que só aconteceria por interesse. Ela é uma grande idiota ainda, embora se gostava dele. Mas espero que não houvesse laços fortes de nenhum dos lados, disse Jane. Tenho certeza de que do lado dele não havia, posso garantir. Ele nunca deu 2 tostões por ela. E quem daria por uma coisinha horrorosa e sardenta daquelas? Elizabeth escandalizou-se ao pensar que, mesmo incapaz de empregar uma expressão tão grosseira, a grosseria do sentimento diferia muito pouco do que seu próprio coração abrigara, acreditando ser liberal. Tão logo todas terminaram de comer e as mais velhas pagaram, a carruagem foi chamada e depois de algumas arrumações, todo o grupo com suas caixas, cestas de costura e embrulhos, além do importuno acréscimo das compras de Kitty e Lydia, nela se instalou. Como é bom estarmos assim atulhada de coisas, exclamou Lydia. Estou contente por ter comprado o meu chapéu, nem que seja pelo prazer de ter mais uma chapeleira. Bem, agora vamos ficar bastante confortáveis e aconchegadas, falando e rindo por todo o caminho de volta. E em primeiro lugar vamos ouvir o que aconteceu com vocês todas desde que partiram. Conheceram algum homem agradável? Flertaram com alguém? Eu tive grandes esperanças de que uma de vocês arranjasse um marido antes de voltar. Jenny logo vai virar uma solteirona. Ouçam o que eu digo, ela já tem quase 23 anos. Céus, como eu teria vergonha de não estar casada antes dos 23. Minha tia Phillips disse que para arrumar maridos não se deve pensar. Ela diz que Lizzie deveria ter ficado com o Sr. Collins, mas eu acho que isso não teria a menor graça. Céus, como eu gostaria de me casar antes de vocês. Então eu seria acompanhante em todos os bailes, valha-me Deus. Nós nos divertimos tanto dia desses na casa do Coronel Forster. Kitty e eu devíamos passar o dia lá e a senhora Foster tinha prometido um pouquinho de dança à noite. Aliás, diga-se de passagem, a senhora Foster e eu somos tão amigas, e daí ela pediu às 2 Harrington que também fossem, mas Harriet estava doente e daí Pen foi obrigada a ir sozinha. Então o que vocês pensam que fizemos? Vestimos o Chamberlain com roupas de mulher para que ele passasse por uma moça. Pensem só que divertido, ninguém sabia, só o coronel e a senhora Forster e Kitty e eu, além de minha tia, porque fomos obrigadas a pegar emprestado um dos seus vestidos. E vocês não podem imaginar como ele ficou bem. Quando Danny, Wickham e Pratt, uns 2 ou 3 homens chegaram, não o reconheceram de jeito nenhum. Oh, céus, como eu ri! E a senhora Foster também. Pensei que eu fosse morrer, e isso fez os homens suspeitarem de alguma coisa. Daí eles logo descobriram o que havíamos feito. Com esse tipo de história de suas festas e brincadeiras, Lydia, ajudada pelos palpites e acréscimos de Kitty,
tentou divertir as companheiras durante todo o trajeto até Logbor. Elizabeth ouvia o mínimo possível, mas não havia como escapar das frequentes menções ao nome de Wickham. Sua recepção em casa foi das mais gentis. A senhora Bennet alegrou-se por ver Jane bonita, como sempre, e durante o jantar mais de uma vez o Sr. Bennet disse espontaneamente a Elizabeth: "Estou contente por você estar de volta, Lizzie." O grupo que se reuniu na sala de refeições era grande, pois quase todos os Lucas foram encontrar Maria e ouvir as novidades, e muitos foram os assuntos de que se ocupavam. Lady Lucas interrogava Maria quanto ao bem-estar e às aves do galinheiro de sua filha mais velha. A senhora Bennet estava duplamente ocupada, de um lado ouvindo Jane sentada numa cadeira mais baixa, informações sobre a última moda, e de outro repassando-as para as meninas Lucas. E Lídia, em voz bem mais alta do que a de todas, enumerava os vários prazeres daquela manhã para quem quer que a ouvisse. "Oh, Mary", disse ela, "eu queria que você tivesse ido conosco, porque nos divertimos tanto. Na ida, Kitty e eu fechamos as cortinas e fingimos que a carruagem estava vazia, e eu teria ido assim até o fim, se Kitty não tivesse ficado enjoada. E quando chegamos ao George, acho que nos comportamos muito bem, porque oferecemos às outras três o mais lindo almoço frio do mundo, e se você tivesse ido, teríamos oferecido a você também. E então, na volta, foi tão divertido. Achei que nunca caberíamos na carruagem. Eu quase morria de rir. E depois estávamos todas alegres a caminho de casa. Falamos e rimos tão alto que qualquer um poderia nos ouvir a 10 milhas de distância." A isso Mary respondeu muito séria: "Longe de mim, minha querida irmã, depreciar tais prazeres. São, sem dúvida, adequados à maioria das mentes femininas, mas confesso que não teriam para mim quaisquer encantos. Eu preferiria 1000 vezes um livro." Mas desta resposta Lídia não ouviu uma só palavra. Mal ouvia alguém por mais de meio minuto e nunca dava atenção alguma a Mary. À tarde, Lídia insistiu com o resto das moças para que andassem até Meryton e vissem como estavam todos, mas Elizabeth opôs firmemente ao plano. Não seria comentado que as senhoritas Bennet não podiam passar meio-dia em casa sem que saíssem em busca dos oficiais. Havia outra razão para sua oposição. Tinha pavor da ideia de reencontrar o Sr. Wickham e estava decidida a evitá-lo ao máximo. O conforto que representava para ela a próxima transferência do regimento era indescritível. Dentro de uma quinzena todos teriam partido e, uma vez longe, ela esperava que nada mais a respeito dele pudesse afetá-la. Não estava há muitas horas em casa quando descobriu que os planos para a ida a Brighton, aos quais Lídia se referira na estalagem, era motivo de frequente discussão entre seus pais. Elizabeth percebeu que seu pai não tinha qualquer intenção de ceder, mas as respostas por ele dadas eram ao mesmo tempo tão vagas e ambíguas que a mãe, embora às vezes desanimada, ainda não perdera as esperanças.